outros 2, outros 10, outros 20, outros 30, deixa eu ver. O Rael já está com 40 anos de... talvez seja o mais novinho, né? O Rael, a Gilane ali e tal. Então, nós temos uma caminhada, uma jornada juntos. Eu e a pastora Keliane, de casados, estamos indo para 17 anos, em dezembro agora, fora mais 5, né? Que foi entre noivado e namoro. Então, já vai para 22 anos aí, caminhando com essa mulher abençoada de Deus ali, mais da metade da vida dela. Mais da metade. Está com 39, né, amor? 39 anos, menos 22, né? Ou seja, mais da metade da vida dela, ela tem estado ao meu lado. E você do lado dessa pessoa especial aí, a sua esposa, o seu marido, e que nós possamos continuar na presença do Senhor. Nós sabemos que a base de uma família saudável é um casamento, um casal saudável. E ali o casal saudável... Oi. Ei. Não entendi. Amém. Ei, som, Jesus. Som, ei. Tem que liberar isso aqui lá, eu acho. Não sei. Aleluia, Jesus. Aham. Amém. Oi, Jesus. Oi. Ei. Amém. Oi, agora foi. Amém. Glória a Deus. O que é que eu estava falando mesmo? Se eu puxar o fio da meada, alguém lembra aí? É sério, deu branco. Amém. 22 anos, mas eu vou desenvolver, eu falei outra coisa, amém. Glória a Deus. Então, quem está abençoado aí, diga aleluia. Eu estou resetando aqui a cabeça. Amém, glória a Deus. Antes de passarmos para a palavra, né, que hoje vai ser com o Eduardo e com a Leidinha ali, um casal abençoado, ó. De vez em quando a gente pega um casal, né, e pede, olha, vocês hoje vão dar a palavra, vão falar um pouco da vida de vocês, porque Deus faz assim na nossa vida, querido. Deus, ele restaura um homem, depois de restaurar, ele levanta esse homem e mostra para a sociedade, eu restaurei esse homem, assim como eu restaurei esse homem, eu posso restaurar você também. Deus faz assim, com o ser humano que ele restaura. E no casamento não é diferente. Deus, ele quer ter casais para levantar esses casais e dizer, olha, assim como esse casal vive uma vida abençoada por minha causa, eu também vou abençoar a sua vida. Então, Deus, ele quer nos usar, ele quer nos erguer nessa sociedade, né, como luzes acesas para iluminar outras pessoas que estão um pouco sem rumo aí, e assim é o nosso culto de casais. Já eu vou chamar o Eduardo e a Ledinha, mas antes a gente queria conhecer os nossos visitantes, algum casal visitante, acende as luzes aí, por favor, isso, se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, casal abençoado aqui, amém, glória a Deus, um salve de palmas aí, amém. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus, vamos, 1, 2, 3, já. Agora para voltar de novo, 1, 2, 3, já. Amém, podeis assentar, fiquem à vontade em nome de Jesus, em nosso meio, glória a Deus. E já adiantando, antes da palavra, né, sexta-feira que vem é dia 12, né, a sexta que vem, dia 12 de junho, só calcula aí, eu calculei, eu acho que vai ser dia 12, né, sexta-feira, alguém pode confirmar bem aí? Na outra, é isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu sei, exato, sem ser essa na outra, né? Glória a Deus. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um jantar especial de casais lá no pátio, não vamos alugar lugar nenhum, vai ser ali no pátio. Certo, dia 12, mas dia 12 é sexta? Então, pronto. Dia 12 de junho, sexta-feira, amém, vai ser o nosso jantar, não vai ser um jantar, que a gente sempre faz jantar às vezes, né? Não vai ser aquele jantar, não,
vai ser um churrascão, um churrasco de primeira qualidade. Ó, o Igor gostou. Amém, Igor? De verdade, só com carne de primeira. Amém? De verdade mesmo, tá? Domingo a gente vai dar mais detalhes. Domingo a gente vai ver questão de valores, mas não vai ficar caro não, tá? Vai ser um jantar, um churrascão de excelência, tá? Aonde também você vai poder convidar algum casal para estar presente, tá? Lógico, patrocinando, né? Porque para ter um jantar assim, o negócio é diferente. Então, só anunciando para você, já se programe, dia 12 de junho, comemorado o Dia dos Namorados, e se tem alguém que tem que comemorar o Dia dos Namorados, somos nós que pode namorar de verdade. Não é não, Lino? A gente pode namorar de verdade. Então, a gente vai comemorar nesse dia 12 de junho, segunda a sexta do mês de junho, nosso jantar de casais, churrascão, ali fora, com uma programação especial também, em nome de Jesus, tá certo? Só anunciando já para você já ir se preparando, em nome de Jesus. Então, quero chamar aqui o Eduardo Aleidinha, que tem estado conosco já há alguns anos, em nome de Jesus, e temos servido ao Senhor juntos, e eles são um casal, assim, muito unido, muito abençoado, os dois. A Leidinha agora está aí nas redes sociais de vez em quando, né? Glória a Deus. E tem sido um casal também que tem crescido financeiramente também. Glória a Deus. E a palavra agora vai estar com eles. Nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá e abençoe eles nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos nessa hora, Pai, engrandecemos o teu nome, pela vida do Eduardo, da Leidinha, Senhor, que terão agora a oportunidade, meu Deus, de ser usados pelo Senhor para abençoar cada casal aqui. Usa eles conforme a tua vontade, Pai, e que sejamos edificados para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Esse aqui vai funcionar também, vai? Beleza. Amém, então. Glória a Deus. Oi. Tá funcionando. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Amém? Calma, ela tá dando. Eu sou o Eduardo da Leidinha. Eu sou a Leidinha do Eduardo. Estamos há 13 anos. Casados, temos 2 filhos. Pedro. Esther. Isso aqui não foi combinado, não. Viu? Isso aqui foi. Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Como o pastor falou, né? Ontem ele ligou e... Eduardo, tem uma missão para ti. Ele disse, amém, meu pastor, mande a missão. E eu disse, no final, é de Deus, né? E Deus, ele, na verdade, ele vai nos dar, na verdade, uma oportunidade de renovação essa noite. Eu quase não dormi de ontem para hoje, né? Nós não dormimos. Orando ao Senhor, buscando sabedoria, buscando entendimento na palavra, para que não eu, né? Mas o Espírito Santo de Deus venha se tocar no coração de cada um aqui. Nós temos, como a gente acabou de falar, 13 anos de casado. Tem pessoas aqui que têm 15, 20, 30 anos de casados. Como o pastor falou, né? Deus, ele tem nos abençoado muito. Ele tem me abençoado de forma assim extraordinária, que não tem explicação. Na verdade, tem explicação, né? Como o pastor falou no comecinho, é a restauração da minha vida. Há 13 anos atrás, a gente decidiu, a gente se conheceu. E nós decidimos trilhar juntos, né, a nossa vida, nosso casamento, trilhar juntos, em busca de realizar sonhos, em busca de construir de fato mesmo uma família. Lá em Eclesiastes 4:12,
fala o seguinte: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Talvez você está olhando para mim e para a Leidinha aqui, minha esposa. Às vezes você vê a gente ali também na recepção. Algumas pessoas aqui são mais próximas, a gente tem um carinho e uma amizade mais próxima. Às vezes vê a gente rindo hoje, né? Às vezes vê a gente, como o pastor falou, às vezes a Leidinha na rede social, engraçada. E às vezes também a gente aconselhando um casal ou outro, ou um amigo, enfim. Mas assim, para nós chegarmos, né? Parece até que a gente já viveu 20, 30, 40 anos. Só temos 13 anos só de casado. Mas para a gente chegar a essa maturidade que a gente tem hoje, nós passamos por muitas situações, cometemos muitos erros, eu principalmente. E Deus, Ele foi assim, infinitamente misericordioso com a minha vida, com a vida da minha família. Se tem algo que o diabo ele atenta todos os dias, que ele tenta derrubar todos os dias, ele tenta destruir, é a família. E se tem algo que eu, Eduardo, mais preservo, admiro, é a família. Outro dia um amigo meu me perguntou: Eduardo, tem algo que te faz chorar? E aí quando eu comecei a falar da minha família, eu comecei a chorar. Porque eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha vida, e eu amo tudo que Deus tem feito, né, na minha vida, né? Mas para chegarmos até onde nós estamos hoje, 13 anos só, ainda temos uma caminhada gigante pela frente, enorme. Foi necessário a gente cair e levantar, né? Existe um manual para o casamento? Não existe. Não existe um manual para o casamento. Existe a Bíblia, amém. Mas eu digo um manual que você vai ver que eu vou aprender, não existe. Você tem que vivenciar, você tem que passar por ele, você tem que, às vezes, errar, enfim. Estamos há 13 anos, graças a Deus. Eu louvo a Deus todo dia pela vida da minha esposa, por tudo que Deus tem feito na vida dela e por tudo que Deus tem feito na minha família. Em Efésios 4:2 fala o seguinte, Efésios 4:2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem um amigo meu, acho que é o Lucas Mateus, não sei se o pastor está sabendo, mas ele está com um casamento programado aí. E aí ele veio perguntar para mim: Eduardo, e aí? Eu disse: e aí? Vai lá, meu irmão, e seja feliz. Não existe um manual para o casamento perfeito. Não existe. Logo, quando nós nos casamos, logo veio, nós passamos, quanto tempo namorando? 6 meses. Namoramos 6 meses. Eu recém-convertido, né? Recém-convertido, com 19 anos, e ela com 21, né? 20. E aí, 2 adolescentes que sonhavam, né, ganhar o mundo, que sonhavam conquistar o que nossos pais não conquistaram. E namoramos 6 meses e logo após a gente se casou. Mas antes da gente se casar, veio a Esther. Antes de nós nos casarmos, veio a Esther, né, nossa primeira filha. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu acredito muito na restauração
de Deus na minha vida e na vida da minha família. Deus, ele restaurou. Deus, ele me pegou todo amassado e me restaurou. E logo após, né, os 6 meses de namoro, a gente decidiu casar. Nos casamos. Fomos para dentro de uma casa. Só tinha uma cama e uma televisão, né? Só tinha uma cama e uma televisão. Mas nós éramos felizes. Morto de apaixonado, ela também. A aguinha gelada ali que a gente trazia da casa da mãe dela. Passava a noite e a gente, vamos conquistar, minha filha. Vamos conseguir. Vamos lutar, vamos batalhar. Conseguimos de cara já a nossa casa própria, tá? Para a honra e a glória do nosso Deus. Conseguimos a nossa casa própria e fomos para dentro, fomos trabalhar. Felizes, né? E Deus, ele foi trabalhando. Deus, ele foi providenciando. Deus, ele foi ali providenciando tudo, né? Para que a gente pudesse ter a nossa vida, ter nossas coisas. Só que no decorrer da caminhada, como eu falei agora há pouco, não existe um manual, tá? Não tem um manual. Tu vai lá, na verdade tem um manual que é a Bíblia, né? E a gente busca. E a gente novo, eu novo também, ela com 21 anos, eu 19, completei 20, ela 22, e a gente foi construindo, trabalhando, a Esté veio, e muita falta de sabedoria da minha parte, né? Muita falta de conhecimento da palavra também. Depois de 2 anos de casado, veio, né? Começou as brigas, as dificuldades financeiras, começaram os problemas a bater na porta, o amor, ele foi diminuindo, o respeito, ele foi diminuindo, a admiração, ele foi diminuindo. E agora eu deixo para ela continuar. Eita, a pior parte. Bom, como o Eduardo falou, 13 anos de casado não são 13 dias, né? É uma longa história. E hoje eu passei o dia chorona, né? Hoje eu já fui ali em cima com o pastor e a pastora, já comecei logo a chorar, porque hoje eu passei o dia chorona, porque a gente faz uma análise todinha, do começo até agora, né? A gente olha e eu vejo, meu Deus, as misericórdias do Senhor nos alcançou. E nos alcança todos os dias. Porque eu olho, né, quando a gente começa um casamento, principalmente quando a gente é novo, a gente falha muito. A gente vem do namoro com aquela expectativa e tal. E aí, quando casa, é algo sério. Por isso que quando a gente casa, tem que ter certeza que você ama, né? Porque o amor ali que vai segurar o trem. E aí, mas o Eduardo, muitas das nossas brigas eram financeiras mesmo, né? Eu venho de uma família caçula, mimada, tendo tudo. E o Eduardo me ensinou muito isso, né? De valorizar o que tem. Como ele falou, e eu louvo ao Senhor, porque quando a gente casou, a gente foi direto para uma casa. Algo assim extraordinário, porque quando você casa, claro, né, tem que ter um planejamento para você ir para uma casa. Tem gente que já construiu uma casa. E pelo fato de nós casarmos, o Eduardo me pediu em casamento, e logo, logo nós pecamos, né? Nós caímos em pecado. E aí eu engravidei. Aí vocês imaginam, você casar grávida, sem nenhuma casa, porque assim, o que a gente pensava? A gente vai noivar, e aí a gente vai passar mais de anos aí para a gente ver o que a gente vai fazer, começar a construir, começar a comprar as coisas. E logo, logo, nós pecamos. E eu louvo ao Senhor, porque eu esperava tudo errado.
Eu lembro muito bem da cena, né, quando a gente falou para os nossos pastores, né, a vergonha. Eu já era da frente, o Eduardo era recém-convertido, eu era da frente dos ministérios infantis da igreja. Então, assim, para mim foi uma vergonha muito grande, né? Eu carreguei esse peso muito tempo, porque a família do Eduardo não é evangélica. Eles são católicos mesmo. E aí eu lembro que eu tinha muita piada, né, na família por conta disso. E eu ficava, nossa, porque eles falavam, olha a crentinha, olha aí, levou o Eduardo e pecaram. E aí aquilo, eu carreguei muito tempo, né, a Esté, e eu sofri muito com isso. E aí o Senhor fez tudo diferente, porque o Senhor, Ele é isso. Ele veio, pegou, deu logo uma casa para a gente e começou a abrir portas. E eu ficava, Senhor, nós não merecemos. Eu reconheci, né, o meu pecado, reconheci que o Eduardo era recém-convertido, que era para eu, né, que tem mais tempo de crente, ter levado ele a ser fiel, e eu não fui fiel e nós caímos. Mas as misericórdias do Senhor na nossa casa, assim, eu olho e fico, meu Deus, nós não merecíamos. E aí aconteceu, nós fomos para casa, vivendo felizes, porque até hoje ele fala, né, o amor ia acabando. Não, o amor não acaba. É porque quando a gente está zangada, a gente quer matar, mas não é que o amor não acaba, mas é porque realmente a rotina do dia a dia, e principalmente uma mulher grávida, né, e aí, meu Deus, quantas e quantas falhas eu cometi no meu casamento, quantas burrices eu cometi no meu casamento. E aí a Esté veio, e felizes, e aí o Pedro veio logo em seguida, e nós trabalhando, o Senhor sendo fiel. E eu e o Eduardo, da nossa queda, serviu de lição, porque nós olhamos e dissemos, amor, não vamos mais cair. Né? A gente fez esse voto, amor, não vamos mais pecar, não vamos mais fazer aquilo que desagrada o Senhor, né? Vamos honrar, vamos viver o nosso casamento, um casamento próspero, um casamento fiel, um casamento mesmo que as pessoas olhem e vejam, meu Deus, que casamento bom. E é isso que nós estávamos construindo, um casamento mesmo, que todo mundo olhava, né? Eu lembro que na nossa igreja tinha muito culto de casais, jantares de casais. E aí, vem com a melhor fantasia. E eu, Eduardo, nós sempre ganhávamos. Nós sempre ganhávamos, porque eu sempre, eu competia comigo mesmo. Eu gostava mesmo, era de botar o Eduardo, a gente já foi de Egito, a gente já foi de tudo. E eu lembro que a gente começou a ser modelo. E aí, às vezes, o pastor chamava a gente, né, para fazer algo na frente. E a gente voltou a ser modelo, né? Eu voltei a ser modelo dentro da igreja. Modelo de crente, casal abençoado, um casal que se respeita, aparentemente, né? E aí, estava tudo perfeito, eu com os meus filhos. E algo aconteceu depois que eu tive o Pedro, que foi um divisor de águas na nossa vida. Estava todo mundo bem, o Eduardo foi para um emprego muito bom, que na cidade era a melhor empresa que pagava na época, que é a Meari Motos. Naquela época, pagava muito bem. E aí o Eduardo foi trabalhar lá. E eu já no banco, trabalhando. E nós vivendo a nossa vida, indo para a igreja, sendo fiel, porque uma coisa que o Eduardo sempre priorizou, ser fiel nos dízimos. E a gente sempre fiel ao Senhor. E para mim estava tudo bem. Nossa casa, nós sendo modelo de crente, que era isso, né, que eu ficava, ô Senhor, não deixa mais eu carregar aquele peso, né, de ser uma pessoa que fez algo errado. É ruim, eu carreguei muito tempo isso. E eu pedia muito ao Senhor isso, né? E uma das coisas que eu sempre falava para Deus, Senhor, não toca na minha família. Eu comecei a ter um zelo tão grande, né, pelo Eduardo, pelos meus filhos, e a coisa que eu tenho até hoje, mais medo, é de algo acontecer com a minha família. Eu me dou 100%. Só que na época que o Pedro veio, e eu acredito que toda pessoa aqui que já
passou, né, pela fase de bebê, de 2 meninos, que eram a Estezinha e o Pedro, eu amamentando, eu acabei deixando de lado meu marido. Eu acabei priorizando mais os meus filhos. E isso aconteceu, a gente já tinha 3 anos de casado. A gente vivia bem, nós éramos um casal top. Era um casal que o pessoal olhava, meu Deus, quero viver que nem a Leidinha e o Eduardo. Aparentemente nós éramos assim. Mas aconteceu que na correria mesmo do dia a dia, 2 meninos para criar, a gente acaba deixando o marido de lado. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente você que é mãe de primeira viagem, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que dosar. Só que também o marido, ele também tem que ter paciência, né, nesse período, porque é normal a mãe, né, se dedicar mais aos filhos. Só que eu já era excesso demais, já estava sendo excesso demais, só cuidando dos filhos. E o maridão de lado, e o maridão de lado. E nós indo para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Então, mas eu estou na igreja, não é possível. Estou sendo fiel ao Senhor. Estou indo para a igreja, porque na minha visão, eu estava sendo uma mãe maravilhosa, cuidando dos meus filhos. Então, não estou fazendo nada de errado. E aí, aconteceu. E aí, aconteceu algo que era o que eu mais temia, que era Satanás entrar no meu casamento, Satanás tocar nos meus filhos, Satanás tocar no meu esposo. E acontece que o Eduardo trabalhava muito fora, viajava muito. E aí, nessas viagens, aconteceu que ele começou a ter um caso com uma moça que trabalhava também com ele. E na época, quando eu soube, porque assim, não foi algo assim que todo mundo soube na cidade, porque cidade pequena, vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Mas na época a gente não teve assim tanto alarde. Mas aí uma amiga minha veio e conversou comigo, Leide, está acontecendo isso, isso, isso. Só que antes, tem um detalhe. Antes de tudo isso, mais de meses, uns 2 meses, o Senhor me acordava todas as madrugadas, mas era através de sonhos. Meus irmãos, era um sonho, o mesmo sonho todo. Sabe o que é você sonhar todo dia o mesmo sonho? Todo dia a mesma cena, todo dia, até o cheiro, no sonho eu sentia. Que era uma mulher pelada no meu sofá. Todo dia eu sonhava com essa mesma mulher, na mesma hora. E eu começava a repreender, meu Deus, Senhor, o que é isso? Todo dia eu tinha o mesmo sonho. Eu sonhava com uma mulher no meu sofá, de perna cruzada, e um fedor horrível, sabe? Um fedor mesmo. E eu ficava, mulher, sai da minha sala. Ela ficava na minha sala, saia da minha sala. Gente, era tão nítido aquele sonho, era tão real. E eu acordava, e eu, meu Deus, e eu orava, e eu, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Foram 2 meses. 2 meses eu sonhando o mesmo sonho. E eu, Senhor, Senhor. E aí não procurei ninguém. Não procurei meus líderes, não procurei meu pastor, minha pastora na época. E fiquei comigo, e orando. Orava, e todo dia o mesmo sonho. Orava e repreendia, orava e repreendia. E aconteceu que eu fui, a minha amiga chegou para mim, Leide, está acontecendo isso, isso. O Eduardo está tendo um caso, já tem uns meses, e você não merece. É aquela coisa de amiga, né? Eu lembrei do sonho. Eu lembrei nitidamente do sonho. E eu fiquei, meu Deus, e eu fiquei assim, eu fiquei sem reação. Estava numa lanchonete. Aí eu disse, amiga, o Eduardo estava viajando, amiga, eu tenho que buscar os meninos. Eu lembro que eu não falei nada para ela, nada. Ela falou, eu não tive reação nem de chorar. E aí eu fiquei, aí eu vinha, né? Peguei minha motinha, tinha uma bis, e aí volto para casa. Mas eu não volto normal, não.
eu volto desabando, né? Eu lembro que eu liguei para minha mãe, eu disse, mãe, eu não tenho como pegar os meninos podem dormir aí, porque eu inventei uma história para minha mãe, porque ela não tinha sabedoria de eu contar isso para ela. E ela amava demais, ela ama demais o Eduardo, é como um filho para ela. E aí eu fui para casa, chorei. E comecei a orar ao Senhor, meu Deus, a coisa que eu mais lhe pedia era para não tocar na minha família. Meu Deus, eu não quero viver essa vida, Jesus, porque eu lembro que meu pai fazia isso com a minha mãe. Eu tenho muitos traumas da época que meu pai chegava. Minha mãe sabia de coisas, eles brigavam. E aí começou a passar um filme na minha cabeça. Eu disse, eu não quero viver isso. Eu não quero viver essa vida. Eu não quero. E aí eu já toda preparada. Quando ele chegar, disseram na semana, ele ia chegar no final de semana. E eu disse, quando ele chegar, a gente vai resolver essa situação. E eu quero saber e tal. E aí eu orei ao Senhor. Eu nem dormi nessa noite. E aí eu coloquei louvor. Aí comecei a chorar. Passei a noite todinha clamando ao Senhor. E pela manhã, eu já preparada para ligar para ele, porque todo dia ele me ligava, né? Porque ele estava viajando. Eu disse, preparada para ele falar logo um monte de coisa. E aí o Espírito Santo vai e fala, filha, não faça nada não. Porque o Espírito Santo fala com a gente, é incrível. Eu lembro muito claro que ele falava assim, não fala nada não, deixa ele chegar. E aí eu lavando louça, e eu, meu Deus, Jesus, eu preciso. Eu lembro que eu não fui nem trabalhar no outro dia. Se eu não me engano, era uma quinta para sexta, eu não fui trabalhar. Porque eu estava muito mal, eu estava com o olho, isso aqui meio todo inchado de chorar, né? E aí eu passei o dia todinho sem comer, liguei para minha mãe, não posso ir buscar os meninos, estou resolvendo umas coisas e tal. Porque minha mãe não ia entender, né, o que eu estava passando. E aí, aconteceu que eu disse, eu lavando a louça, né? Porque mulher é assim, né? Eu não sei vocês, mas eu já estava preparando todo um enredo, uma história aqui, para quando ele chegasse, eu falar para ele. E aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo e tal. Como é que ele faz isso com a nossa família? E aí, o Espírito Santo fala, você não vai falar nada. E aí foi trabalhando comigo, e eu escutando louvor. E aí ele falou assim para mim, você vai mudar. Aí algo começou a fluir dentro do meu coração, dizendo assim, olha, não é sua culpa, mas você que vai mudar. Você que vai tomar a direção desse negócio. Como? Você vai ser uma melhor esposa. Se você era uma boa esposa, você vai ser melhor esposa. Se você já era uma boa mãe, você vai ser uma melhor mãe. E o Espírito Santo foi falando isso comigo. E eu disse, mas meu Deus, mas é muita molecagem. Ele apronta e eu que tenho que melhorar, eu que estou errada. Porque às vezes, quando nós estamos certas, a gente, não, mas é ele que está errado, é ele que tem que... E aí o Espírito Santo trabalhou isso em mim. Não, você vai fazer totalmente ao contrário. Você vai fazer tudo aquilo que a sua carne ia fazer, você vai fazer ao contrário, porque você vive no Espírito. E é eu que vou comandar essa situação. E eu lembro que eu chorava, que eu dizia que eu não vou aguentar quando eu ver ele. E aí, sábado ele ia chegar, me ligou, amor, e tá, e a gente sempre falava todo dia. E eu tentando disfarçar que eu não sabia dessa situação. E aí eu disse, menino, quer saber, eu vou fazer do jeito que o Espírito Santo está falando. E aí fiz. Ele chegou, eu lembro que eu pedi um bolo confeitado, e aí eu disse, vou recepcionar ele, porque a gente tinha esse negócio de tomar café, né, de mesa posta, sempre gostei dessas coisinhas. E aí eu fiz a mesinha posta, ele chegou, fui buscar os meninos, e vida feliz. Para ele estava todo mundo bem. Aí eu disse, menino, olha a falsidade desse... Porque a gente fica, né? Eu fiquei, meu Deus, como é que pode? E aí como toda mulher, eu fui lá pesquisar quem era essa mulher, e a mulher era bonita. E eu ficava, meu Deus, a mulher ainda é bonita. E aí ele teve esse caso, não sei se ele estava tendo, mas aí algo aconteceu.
como eu falei, foi um divisor de águas. A minha mudança, tudo que era para eu falar, jogar na cara dele, dizer muita coisa, eu não fiz. Eu fiz melhor, fui ser melhor em tudo. Né? Até cozinhar, eu comecei a cozinhar, que eu não cozinhava. E aí eu comecei, não, amor, bora. Às vezes o Eduardo me chamava para sair, às vezes eu ficava, não, amor, porque é menino, meu Deus do céu, que esses meninos não se aquietam e tal, eu não tenho roupa, porque meu corpo mudou. A gente sempre bota uma dificuldade, né, quando a gente está com os filhos. E aí o Eduardo, amor, vamos sair? Vamos. Amor, vamos. Amor, a mãe fica com os meninos, minha sogra fica com os meninos. Comecei a mandar menino para todo tipo de casa, para minha irmã. E eu comecei mesmo a honrar o meu marido, comecei mesmo a mudar. E eu disse, eu vou constranger ele, porque era isso que o Espírito Santo mandou eu fazer, constranger ele. Eu tinha que constranger ele. E eu não queria também confrontar ele, sem antes ele confessar. Porque eu queria que tivesse essa confissão dele. Eu queria que ele ficasse constrangido, né? Poxa, minha mulher. E aí eu lembro que o meu pastor... E eu fui confessar com o meu pastor, né? E a minha pastora, que ela não é pastora, mas ela era minha líder. E aí eu lembro que eles falavam assim, filha, por você estar agindo certo, você tem que ser uma boa esposa. Não confronta ele, vamos deixar ele confessar. E você vai ser realmente a melhor esposa. Você vai fazer com que ele sinta saudade de casa. Sabe o que é sentir saudade de casa? Ele falava assim, olha, ele pode estar no melhor hotel, porque quando ele trabalhava na Mearim, ele ficava nos melhores hotéis, ele comia nas melhores churrascarias, porque o dono de lá gostava muito do Eduardo. Muito mesmo, muito mesmo. O Eduardo era cargo de confiança, o Eduardo só andava nos carrão deles e tal. E foi por meio do patrão do Eduardo que isso aconteceu, dele me trair. E aconteceu que o pastor falou isso, filha, o Eduardo, o marido, ele tem que sentir saudade de casa. Ele tem que sentir saudade do tempero da mulher dele. Ele tem que sentir saudade da cama dele. Ele tem que sentir saudade do cheiro, do perfume da mulher dele. E aí eu comecei a fazer isso. Eu disse, menino, para onde esse homem foi? Ele vai ter que levar isso com ele, na memória dele. E eu comecei a ver, porque assim, você vê, na época, ninguém sabia dessa história. Inclusive, o Eduardo também, ele foi muito discreto com isso. E aí, outra coisa também que o Espírito Santo falou, não converse com ninguém essa história. E meu pastor também falou isso, não converse com ninguém, não defame o seu marido para ninguém. Porque, às vezes, nós mulheres, a gente vai compartilhar, né, nossa vida, a gente vai lá falar, né, ô Bia, está acontecendo isso. E a Bia fica logo com raiva do Eduardo, não é, Bia? Porque nós mulheres tem isso. Às vezes as pessoas vão falar assim, rapaz, está acontecendo. E eu fico, aí a gente pega a raiva também do homem, do marido da lei. E aí uma das coisas que o meu pastor falou, não defame o seu marido para ninguém. Não converse com ninguém sobre isso. Fique só entre você e Deus, ore, jejue. E foi isso que eu fiz. Comecei a orar, comecei a jejuar e pedindo, né, sabedoria. Gente, passou 2 meses depois de tudo isso e eu comecei a ver realmente uma mudança, né? Até as viagens que tinha, eu orava, Senhor, eu quero que esse homem saia do emprego. Nem que ele saia, perca o emprego. Eu orava desse jeito, Senhor, eu quero que ele saia desse emprego. Porque era um emprego, gente, sabe o que era? Que nem Daniel, era assim, banquete. Era banquete lá para eles. O pecado naquela empresa era assim, ao tão ponto que o próprio dono hoje, ele é casado com outra mulher, que na época também já vivia um caso. E eu lembro que eu sofri muito, calada, mas nos pés do Senhor. Eu busquei muito a direção de Deus, fui muito para a palavra. E eu lembro que
serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. E eu disse, ele precisa de mim. E eu comecei a decretar isso. Eu comecei a acordar de madrugada. Eu lembro que eu ia para o quintal e eu gritava, aqui não, Satanás, aqui não, aqui você não tem vez na minha casa. Porque era algo assim, gente, eu estava vivendo algo tão espiritual com o Senhor, que às vezes eu fico assim, eu acho que isso tudo aconteceu, não foi nem para resgatar o Eduardo, acho que foi para resgatar eu e o Senhor. O tempo que eu tinha de intimidade com o Senhor. Eu tinha perdido até isso, por conta da rotina com os filhos. E eu fiquei, meu Deus, e o Senhor moldou muito o meu coração naquela época. E eu comecei a enxergar algo, assim, sobrenatural na minha casa, e eu comecei a decretar isso. E eu disse, eu tenho que me posicionar. E eu me posicionei como uma mulher de oração. Foi joelho, boca no pó, chorando, mas orando ao Senhor e pedindo, Senhor, não deixa que o meu casamento acabe por isso. Não deixe que meu casamento se destrua por isso, meu Deus. Já são 3 anos que eu construí, porque para mim meu casamento é inabalável, era inabalável. Isso foi algo assim que eu fiquei, meu Deus, como pode ter acontecido? Eu dentro da igreja, que às vezes a gente tem essa mania, não, mas nós somos da igreja. Irmã, pois você vai orar. Não vai só nessa que é da igreja, não, porque é aí onde Satanás roda. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar vigilantes. E ai daquele que está só, porque já pensou, se o Espírito Santo que habita em mim não se manifestasse, talvez hoje nós não estaríamos aqui comemorando 13 anos de casado. Mas algo aconteceu. E eu lembro, por isso que é muito importante, pastor, da gente sempre fazer culto de casais, ter algo para casais, porque sempre desperta algo, sempre tem algo, né, que nos renova. E eu lembro que toda coisa de casais eu queria estar, não era nem da nossa igreja, bora amor, porque eu queria mesmo assim, que o Espírito Santo confrontasse cada vez mais ele. E aconteceu que a gente foi convidado por um jantar de casais. E nesse jantar de casais, o Senhor falou muito com o Eduardo. E, olha, falou tanto com o Eduardo que eu não estava mais nem lembrando da nossa situação. Foi tão poderoso. Foi num encontro simples como esse aqui. Um encontro simples. Não foi nada. Foi um encontro tão simples. E eu lembro que o pastor falava sobre investimento, investe tempo com a sua esposa. Invista mais tempo com seu esposo, tenha mais momentos juntos, tenham isso, foi tão maravilhoso, que eu não, sem mentira nenhuma, eu não estava nem lembrando da minha situação, foi tão assim poderoso, foi algo assim maravilhoso, e o Espírito Santo falando com o Eduardo, né, e a palavra cortando o Eduardo, e a palavra modificando o Eduardo, e eu lembro que os meninos dormiram na casa dos meus pais, e a gente veio para casa. E eu já preparada para dormir, já era meia-noite. Eu disse, não, vamos dormir, estava até tarde. E aí o Eduardo, filho, vamos ali para a sala. Aí eu, bora. E aí quando a gente chega lá na sala, eu sentada no mesmo lugar, eu lembro da cena, né? Do mesmo lugar do sonho que eu tinha. E eu sentada, aí eu achei uma atmosfera diferente lá naquela sala. E ele se ajoelhou. Se ajoelhou. Quer falar? Como a gente foi num momento simples como esse, Deus falou, cortou meu coração, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque de fato ela foi muito sábia. E em momento algum, desde o momento que ela descobriu, ela me confrontou, muito pelo contrário. Eu chegava em casa, o almoço na mesa, café da manhã, bolo, mais um ano de casado, ela fazia, né,
os eventos lá, né, para poder a gente comemorar. E em um momento como esse, né, Deus ele rasgou meu coração, né? Eu senti a gente feliz. Os meninos estavam na casa da minha sogra. Não, chega em casa, a gente vai aproveitar a noite e tudo. E aí eu vim no carro calado. E ela conversando: amor, o culto foi maravilhoso, o culto foi assim, foi assado. E Deus falando no meu coração: meu filho, não passa de hoje. Converse com sua esposa, confesse para ela e deixa que eu vou tratar. E aí, como ela falou, né, no local onde ela sonhava com a mulher, né, no sofá da nossa casa, né, eu chamei ela. Ela sentou e aí, amor, vamos pro quarto. Eles: não, fica só um pouco aqui, eu preciso te falar algo. E não pode passar de hoje. Eu não sei como que vai ser a nossa vida a partir de hoje, mas eu preciso te confessar, eu preciso te falar algo que pode fazer com que o nosso casamento ele acabe hoje, ou a gente vai recomeçar hoje e restaurar tudo aquilo que o diabo tem tentado destruir. E aí, em consequência, eu confessei para ela, né? Ela ficou calada. Ela só pediu para eu ficar em silêncio, que ela já sabia, né? Só que ela me conhecia e que, se de fato fosse verdade aquilo, ela sabia que eu ia confessar para ela. E ele confessou. E ele confessou e eu fiquei, meu Deus. E eu por dentro, eu estava gritando, né? E eu fingindo que estava tudo bem. E aí eu lembro que ele chorou muito, de joelhos. E eu chorei também, abracei ele e disse que perdoava ele. Porque na minha cabeça, sabe o que eu pensava? Eu dizia assim: eu vou muito dar de beijada para o diabo um homem maravilhoso desse. Porque o Eduardo é um excelente pai. O Eduardo era um excelente marido. Nenhum momento, nem no caso que ele estava tendo, os 2 meses que ele estava tendo, nenhum momento o Eduardo me tratava com indiferença. Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E o Espírito Santo mostrava isso para mim. Filha, você vai estragar um casamento, 3 anos já de conquista, né? De algo tão poderoso, porque o casamento é algo poderoso. Não leve como brincadeira o casamento. Porque às vezes a gente, se não der certo, porque tem muita gente hoje que casa, se não der certo, a gente se separa. Não. Aqui até a morte nos separe. Aqui é assim. E nós crentes, nós temos que carregar isso no nosso coração. E nós mulheres, principalmente, nós temos que ter essa sabedoria. Sabe? Às vezes a gente quer crucificar o marido da gente, a gente quer logo entregar de bandeja. Eu vejo gente que por muito menos hoje se separaram. Por muito menos entregaram os pontos. Não quero dizer, Leidinha, é porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Gente, mas ser traída dói. Ser traída é dolorido, é como uma faca enfiando assim no coração. E eu passei dias, meses. Isso aconteceu depois de meses que o Eduardo veio me pedir perdão. Mas eu vi o tanto que é bom a gente estar firmado na rocha, que é Cristo. O quanto é importante uma mulher que está baseada a sua vida na palavra de Deus. Porque eu acredito que se eu não fosse conhecedora da palavra, se o Espírito Santo que habita em mim não se manifestasse, gente, talvez não existiria 13 anos de casado. Vocês veem minha vida no Instagram, né, que eu gosto de postar, porque eu posto minha vida feliz, porque essa é a vida que nós temos, uma vida feliz. O Senhor fez grandes coisas nas nossas vidas, que eu fico, meu Deus, só a misericórdia do Senhor. Mas aconteceu que teve que ter um posicionamento. Por isso que é bom serem 2. Porque se um cair, o outro levanta. Por isso, mulheres, nós temos. Por isso que
Deus, quando criou a mulher, falou: você vai auxiliar o seu marido. Você não vai, né, jogar as pedras nele. Você vai auxiliar, você vai ajudar, você vai redirecionar ele. Porque às vezes o homem, ele toma as decisões baseado nas coisas dele mesmo. Mas é a mulher que, meu amor, mas é por aqui. Porque nós temos o jeitinho. Eu sempre falo para as minhas amigas, nós temos as manhas. É a mulher que tem as manhas de manter um casamento saudável. Não espere do homem, não. O homem é homem. Tem homem que é mais bruto, tem homem que é isso. Mas é a mulher com o jeitinho dela. Eu sempre falo, nós mulheres, nós somos chamadas para florescer. E o nosso casamento é como um jardim. A gente vai regando, regando todos os dias. E isso aconteceu para despertar no meu casamento. Isso não aconteceu, meu Deus do céu, não foi por acaso. Eu precisava, Leitinha, precisava acordar. Porque já pensou se eu ainda estivesse vivendo só para os meus filhos, vivendo só daquela vidinha? Não, meus filhos é prioridade. Eu sempre tive o Eduardo como prioridade, mas quando foi do Pedro com a Esteta, os dois juntos, gente do céu. Minha irmã, aí com 2 meninos pequenos é diferente. E eu não tive sabedoria na época. Mas aí o Espírito Santo falou: espera aí, deixa eu fazer bem um negócio contigo, para ver se tu acorda, mulher. E aconteceu. E o Eduardo, ele voltou mais forte, mais crente, mais fiel. Porque hoje, a nossa casa, a gente vê um sacerdote na nossa casa, que é o Eduardo. Eu reconheço o homem de Deus que ele é. E eu não falo aqui, não é só porque ele me pediu perdão, não. Porque o Eduardo é um homem de Deus. Quem conhece o Eduardo de pertinho sabe o quanto ele é fiel ao Senhor. O quanto ele é fiel à nossa casa. Eu vejo ele, meu Deus, que bom. Eu olho para os meus filhos conversando com ele, eu fico, meu Deus, que bom que eu acertei no pai desses meninos. Que bom, Senhor. Que bom que eu não desisti. E hoje eu passei o dia chorando. E aí aquela música, né, da Juliana agora. Jesus. E eu fiquei, Jesus, se não fosse a tua bondade, se não fosse a tua misericórdia, o que teria sido, meu Deus, de nós? O que teria sido do meu casamento? Talvez hoje eu não estaria aqui, talvez os meus filhos, eu vejo os nossos filhos tão saudáveis, a Esté é tão bem resolvida. Tem coisas que a Esté me conta na escola que eu fico chateada, mas eu vejo ela, não, mãe, de boa, de boa. Eu vejo ela tão assim, eu fico vendo, né, porque o Eduardo encoraja eles. O Eduardo, ele tem isso na nossa casa. E eu fico, que bom, Jesus, que bom que eu não desisti do meu casamento. Que bom, Jesus, que o Senhor me levantou como uma mulher de oração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque foi o Senhor. E eu sempre coloco isso na nossa casa. E às vezes a gente viaja, os meninos estão dormindo, depois de brigar várias horas, né? Porque quando a gente viaja, e aí eles dormem, eita, que paz, hein, amor? E aí a gente fica relembrando, não isso, porque para a honra e a glória do Senhor, é a primeira vez que eu estou contando esse testemunho. Nem na minha igreja eu nunca contei isso. E eu nunca fiquei remoendo isso. Acabou, passou. Era algo que quando eu pensava, eu sempre chorava. Hoje não, hoje eu choro, é de gratidão ao Senhor por ter conseguido passar por esse processo. Amém. Para finalizar, a Ligia já disse tudo aí. E Deus restaurou a nossa vida, Deus restaurou a minha vida, né? A nossa vida, o nosso casamento. E eu não poderia deixar, né, de aproveitar a oportunidade de falar, né, mais uma vez que eu te amo muito. Que Deus triplique, quadriplique aí 13, 30, 40, 50, 60 anos ao seu lado. E que a gente possa ser muito feliz com Deus sempre à frente da nossa vida, do nosso casamento. E o recado, né, que eu queria deixar aqui para todos: lutem pelo seu casamento. Vocês homens, não desistam do seu casamento.
e Deus é que restaura, tá? Confie em Deus, confie no processo, pois Ele restaura caco por caco, pedaço por pedaço. Deus, Ele vai lá e restaura e faz tudo novo. Amém?